línguas. Ore para que a interprete. Para que venha uma profecia. Aleluia. Glória a Deus. E a profecia ela vem em 3 estágios: para consolar, edificar e exortar. Saindo disso, não é o Espírito Santo, pois o Espírito deixou escrito: quando ele estiver falando, vem em 3 estágios: consolar, edificar e exortar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Por sua palavra nos dá entendimento, luz, dá a direção certa, fazer com que o homem seja sábio nas suas escolhas e nas suas decisões. Eu vou começar na carta de Tiago, capítulo 2. Aleluia! Glória a Deus. A partir do versículo 16. Tiago é lá no finalzinho da Bíblia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, por que não entrega hoje a sua vida a Jesus? A mudança que tanto você quer no outro é a mudança que Deus quer na sua vida. Eita, Deus é lindo, maravilhoso. Deus quer mudar é você. Porque um homem mudado, moldado, transformado, vai impactar outros homens. Mulher mudada, moldada, transformada, irá impactar outras. Curado para curar, transformado para transformar, salvo para salvar, quebrantado para quebrantar. Deus da glória. Aleluia! Louvado Iluminado seja para iluminar. Vamos lá? Peraí, deixa eu ver. Tiago, no finalzinho, depois do livro de Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 16. Aleluia. Os irmãos estão me ouvindo aí da live? Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Dá para ouvir Glória bem? a Deus. Avise aí. Eu vou ler, meus irmãos, a partir do verso 16. E qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual o proveito disso? Aí vai vir agora a explicação a partir do 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só ou único? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Em outra tradução diz: estremecem. Vamos entender o contexto dessa fala de Tiago. Ele está falando sobre o irmão necessitado. E se o irmão necessitado vem a outro, precisando de algo, e o irmão que tem pode ajudar a dizer: pai, eu vou orar por você, Deus vai te dar a provisão, vai te fartar. Aí Tiago diz: que proveito tem isso? Que fé é essa que você diz que tem? Se você tem um momento de manifestar sua fé ajudando o seu irmão. Aí ele diz no 17 que a fé sem a obra, ou seja, a fé sem a obra correspondente a ela é inútil, é inoperante, é estéril, é morta. Tiago está explicando a fé produtiva, a fé que produz resultado, a fé que agrada a Deus, a fé que vê um irmão ou um próximo precisando de algo, eu não preciso orar. Vocês sabiam que os judeus, quando vê alguém precisando de algo, eles não oram pedindo a Deus provisão? Eles ajudam, eles fazem, conversam entre si para ajudar aquele irmão. Já aqui nós do Ocidente,
nós dizemos ao necessitado, tendo as condições, eu vou orar por você. E Deus vai o quê? Abençoar. Mas aí ele diz, que proveito tem isso? Ele está dizendo, que fé é essa? É verdade. Que fé inútil é essa que possui? Porque se eu tenho poder de fazer o bem nas minhas mãos, se eu não faço, Tiago 4,17 diz que eu estou pecando. É verdade. Irmãos, a fé é algo muito poderoso no mundo espiritual. Porque a fé, ela é revelada não apenas pela palavra. A palavra revela também, sim, um homem de fé, uma mulher de fé, sim. Mas a linguagem da fé é a atitude correspondente a ela. Aleluia. E vou dar alguns exemplos bíblicos. Aquele centurião que saiu da sua cidade, de Cafarnaum, veio até Jesus, o centurião romano. Ele manifestou diante de Jesus o quê? A fé. Porque ele não ficou com o seu soldado lá, na cidade dele, doente. Não, ele teve que vir até quem? Jesus. E Jesus ficou maravilhado de ver tanta fé, a ponto de falar que nem mesmo em Israel vi tamanha façanha de fé como a deste romano. Aleluia. Glória a Deus. Foi por ele estar falando apenas a Jesus, não. Foi por causa da atitude de amor dele pelo seu soldado doente. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Você manifesta a sua fé quando você tem atitude correspondente a ela. Crer, falar, agir. Tem que andar em acordo. Eu não posso falar uma coisa crendo em outra. E se eu falo uma coisa, tem atitude contrária do que eu falo, do que eu creio, eu estou confuso. O próprio Tiago vai dizer que esse tal não receberá nada do Senhor, porque duvida. É uma pessoa de duplo pensamento. É como a onda do mar, que vem e vai. Não tem uma fé constante, não tem uma fé firme no Senhor. E aqui está bem claro, meus irmãos. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ei! E qual é a obra? Aí deixe-me pegar os fanáticos de plantão. Porque acha que a obra que Tiago está falando é estar sempre só na igreja. A obra é aquilo que Deus manda você fazer. Colocar a sua casa em ordem é uma obra que Deus está falando. E se você coloca... Eita, meu Deus do céu, que é isso? E se você coloca... É. Vamos continuar que nós estamos aqui, né? Se você não coloca a sua fé em ação, o que é que acontece? A sua fé é inoperante. Amém, irmãos? Amém. Porque eu preciso revelar minha fé, não dizendo que eu sou pessoa de fé, que eu tenho Jesus no meu coração. Irmão, se eu não tiver atitude correspondente a isso, tudo isso é hipocrisia da minha parte. Eu preciso alinhar meu coração à palavra de Deus. Porque um coração alinhado à palavra de Deus terá atitude alinhada segundo a palavra de Deus. Você vai agir segundo a palavra. E tem mais exemplo daqueles 4 ou foram 5 amigos, agora fugindo da memória, acho que foram 5 amigos, que levaram aquele doente, aquele enfermo, e botaram com ele no telhado. Você veja, quem tinha fé ali? Eram os amigos ou o doente? Era o doente? Não, foram os amigos. Os amigos que tinham a fé. Porque Jesus estava na casa, a casa estava lotada, não tinha como passar pela frente. Então eles abriram no telhado um buraco e colocou o enfermo no meio. E Jesus observou. O que? O doente? Não, a fé, irmãos. A fé daqueles amigos que levaram o doente até Jesus Cristo. E diz o texto, e vendo-lhes Jesus a fé deles. Amém, irmãos? Amém. Então o que é que o Espírito Santo está dizendo? Você precisa manifestar a sua fé. A sua boca fala, da sua fé também fala.
mas a sua atitude é o máximo da revelação da sua fé. Glória a Deus. Você só descobrirá que tem algum dom operando se você usar. Você já parou para pensar? Eu recebi batismo com o Espírito Santo com evidência em falar em línguas. Mas se eu não falo em línguas, que fé eu tenho nisso? Nenhuma. Pegou isso aí? Está dentro de mim. Mas se eu não tenho fé para exercitar, então isso para mim, eu não vou usufruir. É inútil. Eu preciso exercitar, descobrir, praticando. É isso que o Senhor está dizendo. Se você não tiver fé com obra correspondente a ela, a sua fé é inútil, é inoperante. Você precisa acreditar em nome de Jesus. Usar sua boca para trazer vida e não morte. Usar sua boca para trazer edificação e não destruição. Porque a boca é uma expressão de fé do seu coração. O salmista disse, Paulo repetiu, criei, por isso falei. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus! Louvado Então, seja Deus. a palavra também é uma expressão de fé, irmãos. Mas o que revela não é apenas as palavras, são as atitudes, são as obras. São as nossas atitudes que revelam a nossa fé. Glória a Deus. Se Jesus disse, impor as mãos sobre os enfermos, até ter o desejo. Eu tenho fé, o desejo é só fé. Mas se eu não tomo a atitude de vir e fazer isso, a minha fé é inoperante, só está para mim. Não teve nenhum efeito, não vi nenhum resultado. Deus não agiu. O que agrada a Deus não é muito você orar, não é muito você falar com Ele, é a fé nele. Glória a Deus. É a fé verdadeira nele, que Ele mesmo produz pela sua palavra revelada no seu espírito. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Você sabia que todo crente tem um dom dentro dele? Só precisa ser ativado. E para isso você tem que exercitar o que é que você deseja. Comece a exercitar. Comece a ter comunhão com Jesus, o Espírito Santo. Isso vai se tornando cada dia mais claro no seu espírito e no seu entendimento. Pratique por meio da atitude. E Deus vai te aperfeiçoando. Glória a Deus. Você sabia que o ser humano, ele é aperfeiçoado naquilo que ele muito faz? Ainda que ele erre, porque o seu erro, ele tentando fazer a coisa certa, que vai lhe aperfeiçoar? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Porque é isso. É através de você buscando fazer o melhor para Deus, buscando a perfeição em Cristo, é que você vai ser treinado. Você vai errar em algumas coisas, sim, vai errar sim. E se dizer que não erra é mentiroso, disse João. É verdade. Aleluia. Mas a questão é você estar praticando a sua fé, exercitando a sua fé, não deixar a sua fé apenas o desejo. E esse desejo pode passar e a sua fé está aí morta. Porque se você não tem a obra correspondente à sua fé, é inoperante, não vale de nada, não serve para nada. É verdade. Glória a É Deus da apenas o glória. desejo que veio para ouvir a palavra, mas ao sair daquele ambiente, o desejo foi embora, amorteceu, ficou farto de Deus. Estão pegando essa palavra? Aleluia, glória a Jesus. Eu preciso exercitar a minha fé, porque quanto mais eu exercito a minha fé, mais vou ficando aperfeiçoado. A palavra para aperfeiçoar no original do grego é treinar. O meu espírito está sendo treinado. Aleluia. E isso está lá em Efésios capítulo 4. Que Deus ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Que os santos sejam treinados. Aleluia. Glória a Para que Deus. cada dia avance, entre em um grau de intimidade mais profundo com o Espírito Santo. Vá muito mais profundo pela fé. Que a unção em você possa crescer. Que você não tenha medo da morte, não tenha medo do demônio, não tenha medo nem dos homens. É verdade. Glória a Sinal Deus que a da glória. sua fé está Oh, desenvolvendo, aleluia. o Louvado seja Espírito Deus. está crescendo. E você está fluindo na unção que
Deus colocou dentro de você. Aleluia. Glória. Glória a Deus. A medida da sua fé, pegue isso. Obrigado. Pegue isso no seu espírito. A medida da sua fé é a medida da sua unção. Louvado seja Deus. Quantos pegaram isso? É uma palavra de sabedoria, irmãos. A medida da sua fé é a medida da sua unção. Glória a Deus. Você tem fé para expulsar demônio, como disse Jesus em Marcos 16? Em meu nome expulsarão o quê? Demônios. Ah, mas eu orei e não saiu. Continue, porque à medida que a sua fé vai crescendo, a unção vai crescendo. E os demônios vão ter que se submeter à fé e à unção do nome De Jesus. Pegou? Seu espírito está sendo treinado. Você está sendo treinado, está crescendo em graça, em conhecimento. A fé está desenvolvendo, é por isso que os apóstolos em Atos, eles exortavam os irmãos que eram convertidos a permanecer na fé, a perseverar na fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Não sair de maneira nenhuma desta fé poderosa. Louvado Aleluia! seja Deus. A fé, ela tem uma ação. A fé, ela é produzida em Cristo, ao ouvir a sua mensagem. Mas depois a fé, ela é levada a tomar uma atitude que parece contrária. Aqueles amigos que levou o enfermo, fez um buraco no telhado, parecia loucura para os fariseus e escribas. Ah, se eles ficam razoando, se eles soubessem, este homem é pecador. E Jesus diz: o que é mais fácil, perdoar, dizer perdoar são os teus pecados, ou dizer a este homem: homem, levanta-te e anda. Glória a Deus, a glória. Aleluia, Deus. Jesus apenas não declarou o perdão para os pecados daquele homem que estava enfermo, mas Jesus curou. Aleluia. Glória a Deus. Ele liberou a palavra e a unção do Espírito foi e expulsou a enfermidade daquele homem. Vocês entendem o poder agora da fé? Deus. Amém, irmãos? Amém. Quanto mais você cresce na fé, a unção vai crescendo junto. Porque o poder está no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado No nome e seja no Deus. sangue de Jesus. Glória a Deus. a E glória. isso é por revelação da Bíblia. Está claro na Bíblia. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas ele disse: quem vai fazer isso? Os que crerem em meu nome. Meu O nome Deus da glória. representa uma pessoa. E o nome que ele estava falando é o Cristo vivo. O ungido, o Messias, o Yeshua, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, Glória aquele a que é Deus. consumador, autor e consumador dessa fé. Jesus, irmãos, precisamos crescer na fé. Por isso que os feitos dos apóstolos, muitos dizem, porque a igreja de hoje não tem os sinais da igreja primitiva, porque a igreja de hoje não possui a fé da igreja primitiva. Glória a Deus da A glória. diferença é só isso. Eles tinham a fé que não duvidavam do poder do nome de quem? Pedro disse com João: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta-te! Glória, glória a Deus. Glória a Deus da glória. Mas você vai crescendo na fé no nome de Jesus. Isso é por revelação do Espírito Santo ao ler a Bíblia Sagrada. Vai crescendo dentro de você. E você vai tirando os medos. Sabe o medo? Algo que a pessoa vai falar: Deus está me impulsionando para orar por alguém. Eu estou recebendo aqui uma palavra ou uma visão no meu espírito, mas a pessoa não vai gostar. E não goste! Mas eu vou porque eu estou sendo impulsionado pela fé. Glória Amém, a irmãos? Amém. E vou abençoar em nome de Jesus. Assim seja para dar uma profecia, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 14: todos vós podeis profetizar, um atrás do outro, ou seja, em ordem. Vocês pegou isso da Bíblia? Glória Mas a isso é por Deus. meio da fé. Profetizar não é no Novo Testamento para profeta, é para a igreja de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Todos vocês podem profetizar uns para os outros. Mas isso segundo a medida da fé que cada um possui. Não é de qualquer jeito. Aleluia.
Irmãos, é a fé na palavra de Deus que vai provocar o milagre que tanto você precisa. Ó Deus da glória. Eu não sei o que você está precisando do Senhor nesta noite. Eu não sei se você está passando por uma situação agora, mas em nome de Jesus, pela fé que nós estamos conectados à palavra, e eu estou conectado aqui na terra como lá no céu. E o Senhor Jesus disse: seja feita a sua vontade na terra como é no céu. Se você está passando por dias de trevas, dias de luta, depressão, eu quero me dirigir a essa depressão, essa tristeza, essa ansiedade que está em extremo, esse espírito que fala na sua mente de suicídio, em nome de Jesus Cristo. Saia da sua vida agora em nome de Jesus. Eu creio, Deus. Glória a Deus. Porque à medida que você cresce na fé, é à medida que você está crescendo na unção. Glória a Deus. Você não vai ter mais medo de demônio, não vai ter medo mais de homens, o que os homens vão dizer. Você vai superar a crítica, Aleluia, Deus. vai superar a rejeição, as mentiras que usarão em seu nome contra você, as difamações, as invejas, mas você tem que fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer, debaixo da fé e da unção que está dentro do seu espírito. Glória a Deus. Aleluia. Ó Só Deus você da sabe glória. a medida de fé que você está, e a medida de fé que você está vivendo é de acordo com a sua atitude diária, convivência com esse mundão. Pegou? E a medida de fé que você tem no Senhor é a mesma medida de comunhão que você está com Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. E o amor que você tem para com Ele, que Ele coloca no seu coração, lança fora todo medo. Aleluia! Glória a Jesus. O Deus amor amado. que Deus coloca no seu coração, lança fora todo medo. Verdade, meu Pai. Aleluia. Você parece que está um gigante, porque você sabe, pela fé, que o Senhor está com você. E se o Senhor que está em você é maior que tudo e que todos. Glória a Deus. Para que temer? Louvado seja. Se Isaías 41:10 diz: não temas, não tenha medo, porque eu, o Senhor, estou contigo. Glória a Deus. Deus Para que temer, irmãos? Irmão, você sabia que eu levo muito isso a sério? Eu levo muito isso a sério. Essa palavra falou comigo. Eu levo muito isso a sério. Por isso eu não tenho medo, irmãos. O que o homem fala. Hoje mesmo aconteceu um fato de uma pessoa no trabalho. Ela quis se levantar contra mim. Aí falou da justiça e tudo e tal. Aí o Espírito trouxe uma palavra. Palavra dura. Aí eu disse: deixa-me dizer uma coisa para você. Eu não tenho medo de demônio. Se vir aqui, o maior demônio agora, aqui, ó, manifestar, eu expulso ele em nome de Jesus. Eu expulso, sabe por quê? Porque meu coração está limpo. Não devo nada com Satanás. Eu não tenho nada com ele, não tenho nenhum acordo com ele. Meu Deus, não tenho nenhuma glória. iniquidade escondida. Verdade. Nenhuma maldição de iniquidade com ele. Quanto mais a justiça. Se eu estou certo, vá para a justiça. Faça o que você achar melhor. Eu não tenho medo de demônio, enquanto mais de homem, eu disse para a pessoa. Glória a Deus. Porque Jesus disse: temei antes aquele que tem poder de matar Deus, a alma e lançar no inferno. Ele está falando de quem? Do Pai. Amém, irmãos? Amém. Eu não tenho medo não, irmão. Não tenho medo de macumba, não tenho medo de feitiço. Eu também tenho medo Não tenho medo não. disso. Não tenho medo de Nunca demônio. tive medo disso. Eu não tenho medo de demônio aparecer em sonho, manifestar. Irmão, já teve tantas batalhas, sabe? Se você contar aqui, eu não vou contar porque tem gente imatura que não vai entender, não vai entender o grau de fé e de entendimento da luz e vai achar que é arrogância, vai confundir convicção com arrogância. Os imaturos confundem convicção com arrogância. O que eu falei aqui não foi arrogância, foi o quê? Convicção. Eu sei quem eu sou em Cristo. A minha identidade está em Cristo. É tudo aquilo que Ele diz sobre mim. Glória a Deus. Eu sei que eu sou a imagem visível de um Deus invisível aqui na terra. Glória a
Deus que Todo-Poderoso. Ele me chamou, me enviou, me ungiu para influenciar vidas até Cristo Jesus. Glória a Deus. Isso é convicção. Para muitos acham que isso é arrogância. Não é arrogância. Arrogância é falar de mim, que eu sou. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de Jesus. Eu não sou nada, irmãos. Como Paulo disse, eu sou o que sou, pela graça de Deus. Eu trabalhei mais do que todos eles, todos vós, todos os apóstolos. Mas não eu, disse Paulo, mas a graça que está em mim. Glória a Deus. Esta fez todas essas coisas. É a graça de Deus, irmãos. É esse poder de Jesus Cristo em nós. Aleluia! Que faz coisas maravilhosas. Diz o salmista, lá no capítulo 61, se eu não falha a memória. E diz o seguinte: em Deus faremos proezas. Glória. Daniel diz: um povo que conhece o seu Deus é um povo forte. Mas Oséias também escreve no capítulo 4: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Deu para entender? Daniel diz que o povo que conhece o seu Deus é forte. Oséias já diz: o povo que deixou de conhecer seu Deus é derrotado, é destruído. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Estou trazendo uma mensagem de fé, de exortação, para você perseverar na fé. O milagre que você precisa está esperando manifestar a fé que você precisa manifestar. Glória a Deus. Glória a Deus, a glória. Se aquela mulher que estava com fluxo de sangue não manifestasse a fé, ela, além de gastar tudo que tinha, ela poderia morrer com aquela sua hemorragia. Mas ela, quando ouviu falar de Jesus, ela teve uma atitude de fé. Ela foi até Jesus. Ela provocou o milagre. Eu quero dizer pelo Espírito de Deus: provoque o seu milagre usando a sua fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Provoque. Como é que eu provoco? Use a sua fé. A fé com obra correspondente, porque se não tiver, ela é morta. E por fim, para a gente orar, versículo 19. Aí Tiago diz: crês tu que Deus é um só, que existe um único Deus? Uma pergunta, observe aqui. Crês tu que existe um único Deus? Aí ele diz: faz bem, muito bem, que legal. Aí ele diz: até os demônios creem e estremecem. Vocês sabiam aqui que esse versículo é mal interpretado no meio gospel? Que muitos pregadores dizem o seguinte: aí até os demônios creem em Deus que estremece. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi muito. Mas não é isso que o texto está dizendo. Tiago faz a pergunta: você crê que existe um só Deus? Aí ele diz: muito bem, faz bem se você crê que só existe um Deus, pois a Bíblia diz que só existe um único Deus, revelado em 3 pessoas. Amém, irmãos? Amém. Aí depois ele diz: até os demônios acreditam que só existe um único Deus. Não é que os demônios creem em Deus, irmãos. É que eles creem que só existe um Deus. Se até os demônios acreditam que só existe um Deus, reconhece isso, irmão. Porque você não reconhece e só existe um Deus. E João escreve no 1 de João 5, no último versículo, e dizendo que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus. Glória a Deus. Os demônios sabem disso. Você precisa crer nisso. Eles acreditam que só existe um Deus. Já está decretado a falência dos demônios com Satanás. Já está decretado, o juízo já foi dado. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Louvado Jesus. seja Deus. Você não é derrotado, você é vitorioso. Glória a Deus. Essa luta que você está passando não é para te matar, é para te fortalecer. Aleluia. Glória a Deus, amado. É para você ser aperfeiçoado na fé. Para manifestar sua fé. Porque é na tribulação que revela a murmuração ou a fé.
Aleluia! Glória a Deus. Toda a nossa adversidade, Deus ele permite para que possamos manifestar fé. Porque aí a fé vai manifestar a palavra, vai dizer: o meu socorro é o vem do Senhor. O nome do Senhor para mim é torre forte. Aí você vai se fortalecendo no Senhor, ainda que esteja passando uma luta tão terrível. Tristeza sobre tristeza, decepção sobre decepção, calúnia. Mas você não desiste, porque você sabe que só existe um Deus. Meu Deus da glória. Você reconhece isso em seu espírito, porque os demônios sabem disso. Eles creem que só existe um Deus e estremecem. Ficou claro esse versículo, irmãos? Amém. Não é que os demônios creem em Deus e estremecem. É que eles creem que só existe um Deus. E treme. Irmãos, ouça essa revelação. Os demônios creem que só existe um Deus e treme, tem medo. É por isso que o verdadeiro discípulo é conhecido no céu. Escute isso. Temido no inferno e respeitado na terra. Glória a Deus. Verdadeiro discípulo. Eu estou falando de verdade. Porque tudo que vem com a verdade vem do alto. Eu estou falando de mentira, fingimento, engano. Amém? Glória a Deus. Deus tem os ungidos, já falei outra vez. E o diabo tem o quê? Os fingidos. Não sei se você deu para ouvir aí. Deus tem os ungidos, o diabo tem os fingidos. Use a sua fé, meus irmãos. Nesta noite, saia com convicção que você é uma pessoa que tem que viver por fé, porque assim Deus criou, para viver por fé. Glória a Deus. Meu Glória a justo Deus. viverá pela fé. E não andamos por sentimento, mas sim pela fé. Não ando por sentimento. O que é? Eu estou sentindo. Não. Eu tenho certeza do meu espírito. A palavra veio sobre mim. É uma convicção. Amém, irmãos? Amém. Depois que vem essa convicção, você pode até sentir um arrepio, coisas semelhantes, porque a unção está em você. Fluiu, ativou em você uma fé. Porque quando ela vem a unção, ativa em você uma fé, uma convicção, uma ousadia, uma intrepidez, que some o medo, some a dúvida, a incerteza, a perturbação, porque você ficou convicto. Você não temerá. Porque você sabe que o maior, o grande, o altíssimo, o poderoso está com você. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos orar agora? Você que está nos assistindo, está precisando de uma bênção do Senhor, é cura, é libertação. Eu não sei o que você está passando, mas creia nessa palavra, que o Senhor pode te curar aí onde você estiver. Não importa. Porque no mundo espiritual não tem barreira, não tem distância. É você acreditar e a unção tocar em você. E esse mal ser expulso, você ser abençoado, curado, liberto para a glória de Deus. Aí eu pergunto aos irmãos aqui presentes: quantos estão precisando de oração? Está sentindo alguma dor? Quer alguma oração de libertação? Tem alguém? Está com dor na garganta? Está com a barriga doendo? Então fica aqui na frente, por favor. Quem mais? Pode vir essa no meu colo também. Alguém está precisando? Está sentindo alguma dor? Você também está sentindo alguma dor? É o quê? Estômago. Pronto. Fica assim. Ânsia de vômito. Aqui no estômago, na cabeça. E as outras? Tem mais alguém? Fome não, agora não. Agora tá em jejum, né? Tá na unção. Tá não, né? Então, irmãos, vamos orar por essas pessoas aqui. Você que não vai receber oração, estenda as mãos. Em
nome de Jesus. Aí, irmão, também, está sentindo alguma dor, irmão? Aperto no coração. Pronto, então vamos orar. Você chega para você mostrar que está assistindo. Quer ver também a oração? Tá com aperto no coração também. Só deixa para final. Vamos orar. Os outros estendem as mãos e recebe. Pai, o Senhor já se manifestou aqui nesse lugar. Manifestou com o teu poder, libertando. Peço também, Espírito de Deus, o Senhor agora manifeste com os dons. O dom de curar, o dom de operação de maravilhas, o dom de discernimento, o dom da fé, Senhor. Os dons de poder. Em nome de Jesus Cristo.